E agora, finalmente fechando a trilogia de Armadura de Deus, vamos falar do último filme que até bateu alguns recordes e entrou no Guinness Books, Armadura de Deus 3, Zodíaco Chinês, de 2012. Vamos analisar o filme, ver curiosidades, também ver as lições que o filme carrega e no final eu falo a minha opinião, o que foi que eu achei deste último filme da trilogia. Começando pela história. Na história, Jack Chan interpreta Jack Chan, um caçador de relíquias contratado para recuperar antigas estátuas de bronze que representam os animais do zodíaco chinês. Ele viaja o mundo enfrentando mercenários, colecionadores gananciosos e, claro, armadilhas absurdas que parecem saídas de um videogame. É basicamente o Indiana Jones versão Jack Chan, mas com mais acrobacias e menos chicote. Bom, isso é um elemento que é carregado também nos dois filmes anteriores. Só que aqui nós temos um contexto diferente, as estátuas do zodíaco chinês. Essa história, esse enredo, me lembra muito a animação de desenho do Jack Chan, que passava lá em 2004, 2005. É uma animação muito boa, muito divertida, super recomendo, e que trazia esse mesmo contexto, essa mesma história. Na animação ele tinha que colher medalhões de animais que representavam o zodíaco chinês. Então, muito parecido com essa história do filme aqui. Mas vamos lá, vamos aos possíveis pontos positivos e negativos do filme, segundo algumas críticas. Começando pelos pontos positivos. Carisma do Jack Chan. Mesmo já com mais de 50 anos na época, o cara ainda consegue prender a atenção só com a presença de tela. E de fato, o Jack Chan aqui está bem mais velho em relação ao último filme, mas continua com um carisma excepcional. Cenas de ação práticas. A sequência de bola-rolamento é insana e os bastidores mostram que Jack Chan realmente se arriscou. Variedade de cenários. Esse é um outro ponto positivo. O filme viaja por vários lugares do mundo, trazendo aquele clima de aventura global. E uma coisa parecida com os filmes anteriores também. Humor leve, apesar de irregular, ainda tem aquele jeitinho Jack Chan de misturar pancadaria com comédia. Eu concordo com todos os pontos positivos citados aqui, e agora vamos para os pontos negativos. Roteiro confuso. O enredo força demais e parece uma colagem de ideias de 007 com Indiana Jones. Eu concordo, ele força um pouco. Vilões genéricos. Você esquece deles assim que o filme acaba. Concordo também. Lutas picotadas. Diferente dos clássicos do Jack Chan, aqui o uso de cortes rápidos tira um pouco da magia das coreografias. Concordo com isso, eu não acho que a parte das lutas em si está muito picotada, eu não acho isso, mas é mais a parte da ação que envolve cenas mais arriscadas, como perseguição de carro, de moto, esse tipo de cena, sabe? Tá muito cortado, não tem nem comparação com os filmes anteriores. Nos filmes anteriores, você via todo mundo assim fazendo uma cena arriscadíssima em conjunto, como se eles tivessem ensaiado aquela cena, sabe? Para que todo mundo fizesse numa sincronia perfeita. E você via as cenas de ação até em um ângulo mais panorâmico, mais distante. Aqui não, o ângulo ele é próximo e acontece muito corte. Dá para sentir essa diferença em relação aos filmes anteriores, porque os filmes anteriores eram muito ousados e ficava muito bacana, mas aqui eles usam esses truques para dar uma enganada e aí fica um tanto artificial. É aquele negócio, quanto mais a cena de ação tem corte, menos real ela fica. Excesso de CGI, algumas cenas abusam de efeitos digitais que não envelhecem tão bem. Realmente tem uns efeitos especiais ali, eu não acho os efeitos especiais ruins, mas daqui a alguns anos vão ficar. Nos filmes de Jack Chan, os dois filmes anteriores, não tinha CGI. Era tudo prático e ficava muito bom, cara. Muito bom. Pra quem não assistiu os dois filmes anteriores, assista, que tu não vai ver nada igual nos tempos de hoje. Só que nesse novo filme aqui, você vai ver que esse filme ele já se engloba com a tecnologia de hoje. Então, vai ter aqueles cortes, muitos cortes na cena de ação que tiram um pouco o brilho. Vai ter o uso de CGI, que torna as situações mais artificiais. Sendo que nos filmes anteriores tudo era feito de verdade.
O Jack Chan, ele pulava de um paraquedas de verdade, ficava lá no ar, fazia acrobacias muito doidas para desviar de carro. Cara, é coisa de louco. Mas nesse aqui, esse filme, ele tá mais um padrão assim hollywoodiano, com toda a segurança, e fica mais artificial. Olha só a cena dessa perseguição, por exemplo. Dá pra ver o CGI ali, entendeu? Então fica meio estranho, não fica natural. E agora vamos para algumas curiosidades desse filme. Recorde mundial. Jack Chan entrou para Guinness World Records com esse filme por 2 feitos. O ator com maior número de cargos em uma mesma produção, ele foi ator, diretor, produtor, roteirista, coreógrafo de lutas, coordenador de dublês e até cantor de música tema. Olha quantos talentos. E também o outro feito dele no filme é que foi o ator que mais fez o maior número de cenas de ação sem dublê. Outra curiosidade é projeto pessoal de décadas. Jack Chan já tinha vontade de contar essa história desde os anos 90, com uma sequência direta de Armadura de Deus 2. Ele mesmo disse que foi um projeto dos sonhos. Acidente nas gravações. Isso aqui já não é surpresa. Mesmo já mais velho, Jack Chan não quis usar dublês, e durante as filmagens ele sofreu quedas e pequenos ferimentos, o que atrasou algumas cenas. Nada novo para quem já quase morreu filmando o primeiro Armadura de Deus de 1986. Roupa bola real. A famosa cena da roupa rolamento não foi só CGI. Jack realmente usou um protótipo de roupa que era inspirado em designs experimentais militares. Ele gravou em descidas de montanha e realmente saiu rolando como no filme. Isso dá para perceber, ficou bem legal essa cena, ficou interessante, mas o que mata ela um pouco é o uso de CGI em alguns momentos. Você vai perceber isso. É por isso que o filme fica um tanto artificial. E nesse ponto eu até entendo o uso do CGI, porque é uma cena bem arriscada. Ele sair rolando ladeira abaixo em uma roupa que tem rodas, e enquanto é perseguido pelos carros. Imagina o quão perigoso é isso, né? Produção cara. Foi um dos filmes chineses mais caros da época, com um orçamento de cerca de 26 milhões de dólares, mas arrecadou mais de 170 milhões de dólares mundialmente, um baita sucesso comercial. A outra curiosidade é que o personagem Jack Chan é claramente uma versão envelhecida de Asian Rock, que também era assim que ele era chamado nos filmes anteriores. E o Jack Chan nunca confirmou 100%, mas os fãs consideram esse filme a conclusão da trilogia. Erros de gravação clássicos. No final do filme aparecem os tradicionais bloopers do Jack. Ele considera essa parte essencial porque mostra ao público a realidade dos riscos e o quanto ele se esforça para entregar cada cena. Isso você vai sentir nesse filme. O Jack Chan realmente ele se esforça no trabalho dele. E agora vamos para as lições do filme. Nunca é tarde para se reinventar. Jack já tinha mais de 50 anos quando filmou, mas ainda topava desafios malucos. Isso mostra que idade não precisa ser um limite para perseguir projetos que você sonha em realizar. Determinação vence obstáculos. Mesmo machucado e cansado, Jack insiste em gravar suas cenas. É uma lição de que, se você acredita em algo, precisa se comprometer de corpo e alma, mesmo que o caminho seja difícil. Tradição tem valor. O filme gira em torno de recuperar artefatos históricos. Por trás da ação, há um lembrete. Preservar a cultura e a história é essencial para entender quem somos hoje. Nem tudo é sobre dinheiro. No filme, os vilões querem as relíquias só pelo lucro. Já o herói as valoriza pelo significado. É uma boa reflexão sobre o que realmente tem valor na vida, o material ou o imaterial. Aprender com os erros. Nos créditos finais, vemos Jack Chan errando, caindo e tentando de novo. Isso ensina que falhar faz parte do processo. O importante é levantar e continuar tentando. Com relação às avaliações do filme, está um tanto obscura, mas eu pesquisei e fiquei sabendo que a avaliação no Rotten Tomatoes do filme está em torno de 25% de aprovação. E na audiência, pelo que eu pesquisei, existe uma estimativa de ele estar um pouco mais acima de 58% da aprovação do público. E agora sim, chegou o momento de falar a minha opinião, o que foi que eu assisti, ou melhor, o que foi que eu achei desse filme que finaliza a trilogia desses incríveis filmes do Armadura de Deus.
Vamos lá, o último filme, ele tem uma diferença de anos muito grande, que o último filme foi lá de 1991. Então, 20 anos depois, saiu essa continuação aqui, certo? E essa continuação, ela realmente ela tá mais parecida com os filmes atuais, os filmes de hoje, sabe? Com todos os trâmites, efeitos especiais, tecnologia, truques de câmera. Então, tu vai assistir esse filme e vai achar ele muito atual. Vai sentir um certo conforto nisso, porque, tô assistindo um filme atual, já vejo que não é um filme antigo e tal. Ele é um pouco antigo, é de 2012, mas nem tanto, vamos dizer assim. E boa parte do que eu achei desse filme eu já comentei. Eu senti o impacto do filme aqui, os cortes de câmera. Eu achei esse filme ousado, mas não tão ousado quanto os dois filmes anteriores. Os dois filmes anteriores eram muito ousados. Isso deixava legal o filme. Aqui ele perde um pouco do brilho por tentar disfarçar a ousadia com tecnologia, usando até uns aparatos de CGI. Ficou legal o filme, ficou legal, mas é como eu disse, ficou algumas cenas artificiais. A história é boa, certo? Um pouco confusa, acontece muita coisa. Eles estão num lugar, já estão com outro, já estão com outras pessoas, tem um inimigo ali, depois já aparece outro inimigo. Não tem um foco, o filme, sabe? De todos os inimigos que aparecem, aparece por um instante, já somem logo e não faz a menor diferença. Aqui o Jack Chan tá um pouco mais velho, isso me preocupou, entendeu? Ele aparenta ter mais de 50 anos ali. E eu pensei o seguinte, poxa vida, ele não deve estar tão ágil, tão rápido, tão versátil quanto ele era quando era jovem. Só que eu me enganei nesse aspecto. Ele está muito bem fisicamente no filme, está executando as acrobacias, as cenas de luta muito bem. Ele é praticamente tão ágil, tão versátil quanto quando era jovem, entendeu? É claro que quando ele era mais jovem, ele esbanjava mais energia, mas aqui ele continua carismático. E é um ator que rouba a cena, dá gosto de ver ele em cena, contracenando, fazendo as cenas de lutas, as cenas acrobáticas. Tem uma cena lá que ele está disputando com um rapaz que ele se garante com aquele cara, entendeu? Então, um lança um desafio pro outro. Quem derrubar o outro do sofá é o ganhador. E aí eles lutam no sofá. É uma cena simples, uma motivação boba pra briga, mas é uma cena muito bem executada, porque eles ficam lutando. Um outro é mais jovem que o Jack Chan, mas ambos ficam numa disputa acirrada e é uma cena muito bem coreografada e legal de se ver. Apesar de parecer um tanto fantasiosa, mas pelo menos não achei forçada muito não. Também considero um filme bem dinâmico, você vai ver ação do começo ao fim, isso é interessante. E uma característica que esses filmes do Armadura de Deus têm é que nenhum parece ter ligação com o outro, sabe? Os personagens que tu viu no filme anterior, nenhum deles vai reaparecer aqui, e assim sucessivamente. O único que você vai ver realmente de todos os filmes, o único personagem é o Jack Chan. O Jack Chan vai ser o único personagem que vai se manter na franquia. Sem brincadeira, ele sempre tá num ciclo novo de amizade em cada filme. Por isso que você lembra do filme anterior que eu falei das 3 mulheres com quem ele contracenava no filme, que são 3 figuras no filme? Pois é, aqui elas somem. É como eu te falei, nenhum dos personagens dos filmes anteriores vai reaparecer nos filmes seguintes. Com exceção de uma pessoa, tem uma pessoa sim, que a gente vê ele no filme e ele aparece no outro filme, que é um senhorzinho lá que é colecionador de relíquias. Ele aparece no primeiro filme e no segundo filme. Já nesse terceiro filme, ele não está. Ele é o único, além do Jack Chan, que faz uma ponta entre um filme e outro. Mas o que eu quero dizer é que as histórias, elas não têm conexão nenhuma com os filmes anteriores. Basicamente, se você assiste Armadura de Deus 1, Armadura de Deus 2 ou 3, você vai ver que é como se você estivesse assistindo um filme independente. Você nem sequer vai imaginar que ele tem uma continuação ou que ele pertence a um filme anterior, exatamente como no segundo filme, que eu achei que por muitos anos era um filme independente. E dizem que a Armadura de Deus 2 foi o primeiro filme do Jack Chan a passar no Brasil.
Faz todo sentido porque Armadura de Deus 2 foi o filme que lançou Jack Chan internacionalmente. Então, a maioria das pessoas conheceu Jack Chan pelo Armadura de Deus 2. Eu sei que você deve estar se perguntando, Armadura de Deus 2? Mas está escrito bem ali, Operação Condor, um kickboxer muito louco. Realmente, é um dos nomes que o filme ganhou. Na verdade, aqui no Brasil ele ficou conhecido como Um Kickboxer Muito Louco apenas. E aproveitando que eu estou falando sobre os filmes, eu já vou dar a minha avaliação, que foi que eu achei desse filme. Eu achei ele divertido, eu achei ele legal, ele traz alguns elementos do Armadura de Deus 2. Por exemplo, ele tenta repetir o grupo de mulheres que era engraçado no segundo filme. Você lembra no vídeo anterior que eu comentei que das 3 personagens no Armadura de Deus 2, a loirinha era a minha favorita? Pois é, aqui também eles trazem outra loirinha, que também tem carisma, gostei dela, e eles tentam repetir um pouco dessa dose, mas é só uma pequena dose mesmo. Ela só faz algumas pontas ali e depois não participa muito do filme. Mas é uma personagem interessante, tem carisma, gostei dela. Então, como eu estava dizendo, é um filme dinâmico, ele começa com ação do começo ao fim, e eu diria que no final ele termina até de uma forma épica. Eu gostei do final do filme também. Então vamos lá, vamos fazer um ranking aqui, já que eu maratonei os 3 filmes, qual foi o meu favorito do pior ao melhor, tá bom? Vamos começar do pior ao melhor. Em terceiro lugar, Armadura de Deus 1. É um filme muito bem feito, muito bem produzido, muito ousado, mas o começo do Armadura de Deus 1 me incomoda, é um pouco lento para poder até aparecer a ação, entendeu? Então ele é um pouco lento no começo, mas depois ele desencana. Em segundo lugar, Armadura de Deus 3, que é esse aqui. É um filme muito bem produzido, dinâmico do início ao fim, mas ele peca no uso excessivo de CGI e vários cortes também nas cenas de ação, além de ter uma história um pouco confusa. É como se o filme tivesse um pouco desesperado para entregar ação, tá entendendo? E aí esquece um pouco a história de lado. E em primeiríssimo lugar, filme recomendadíssimo, aliás, todos os filmes são bons, mas em primeiro lugar fica Armadura de Deus 2, que entrou no meu coração e vai ficar para sempre no meu coração, porque é um filme ousado, divertido, do começo ao fim, com uma pegada bem única, bem cartunesca. De todos os filmes, ele é o que mais se diferencia nesse sentido. É cartunesco, eu estranhei no começo, mas eu fui me acostumando e ficou no meu coração esse filme. Assim, uma última coisa para falar desse terceiro filme aqui. Como eu falei, esse filme encerra a trilogia do Armadura de Deus, certo? Mas também, esse filme, ele funciona como uma despedida. É a despedida do Jack Chan de filmes de ação. Isso mesmo. Esse foi o último filme de ação, adrenalina que ele fez. Ou melhor, que ele pretendia fazer. É claro que ele não parou por aí, mas na época, em 2012, o Jack Chan não queria mais fazer filmes como esse, de ação, adrenalina, vibrante, sabe? Ele queria fazer papéis mais dramáticos, papéis mais comportados. Por isso, no final desse filme, tem uma homenagem ao Jack Chan. Você vai ver nos créditos do filme uma homenagem a todos os filmes que ele já fez, as cenas arriscadíssimas que ele protagonizou e quase morreu em várias delas. Então, é uma homenagem bem bonita, relembrando toda a carreira do Jack Chan, de todos os filmes que ele já fez. E no final tem uma frase interessante que é dita pelo próprio Jack Chan, que toda vez que ele fazia uma cena de ação, ele sempre ficava pensando se aquela seria a última cena que ele ia fazer na vida dele. Porque eram cenas arriscadíssimas. O cara arriscou a vida dele várias vezes. Cara, o Jack Chan é meio doido, bicho. É doido. Realmente, ele deu a vida dele nesse trabalho. Pois, como ele mesmo disse, ele ficava com medo se aquela seria a última cena que ele ia fazer na vida. Se ele ia estar vivo depois daquilo. Então, é interessante isso. É um filme que serve como uma despedida e um reconhecimento de todo o trabalho que ele já fez, que ele já entregou.
em troca do entretenimento. É bem legal esse final, e até mesmo no final do filme dá uma sensação que tu tá assistindo o último filme do Jack Chan. Mas ainda bem que não. Ainda bem que o Jack Chan continua fazendo filme, é um baita do ator, com um baita carisma. Espero que ele continue ativo por muitos anos. E é isso. Essa é a minha opinião sobre Armadura de Deus 3. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se você gostou dessa trilogia ou se pelo menos você sabia dessa trilogia, porque eu não sabia, só estou sabendo agora ao fazer esse vídeo aqui. E é isso. Sessão encerrada. Vou ficando por aqui e se tudo der certo, até o próximo vídeo. Até lá! One day, I can proudly tell my grandchildren that this is me. This is Jackie Chan. I'm so proud of myself. I want to take this time to thank my fans from all over the world for your continuous support, positive or negative. I learn a lot from your feedback. It makes me who I am today. I would love to keep making movies that the whole world will enjoy. 我是成龙 I'm Jackie Chan. Thank you.